A apresentação da fonte histórica. A apresentação e análise do jornal Libertador, publicado em 15 de janeiro de 1881, em Fortaleza, no Ceará. A fonte histórica a ser analisada é de um jornal abolicionista cearense que traz consigo muita informação a ser analisada como sendo um jornal abertamente fundado com o propósito das causas abolicionistas. O que ele nos traz de informação? Ele traz uma rica informação em todo o aparato abolicionista da época. Nos traz notícias do acontecimento relacionado à escravidão via poemas, artigos jornalísticos ou opinativos, junto com a conscientização do leitor sobre a escravidão e as formas de lutar contra ela. Contexto histórico e sociedade cearense libertadora. Bom, na década de 1880, o Brasil vive um cenário de forte pressão social e política. Isso por ser o último país independente das Américas a manter o regime escravista. Nesse período, os movimentos abolicionistas ganharam grande impulso em todo o país. Um dos marcos mais importantes desse movimento ocorreu em Fortaleza, com a fundação da Sociedade Cearense Libertadora em 1881. A sociedade tinha como objetivo combater a escravidão por meio de ações práticas e de conscientização. As suas principais estratégias incluíam a organização de campanhas e eventos beneficentes, a arrecadação de fundos financeiros para a compra de cartas de alforria e a utilização do jornal O Libertador como um veículo oficial para propagar ideias emancipacionistas e divulgar relatórios de apoio de diversas entidades locais. Graças à forte mobilização popular e ao pioneirismo dessas ações, o Ceará conseguiu se antecipar ao restante do país, se tornando, em 1884, a primeira província brasileira a abolir completamente a escravidão. Isso foi 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea no Plano Nacional. Bom, na linha do tempo do abolicionismo, a gente consegue ver que em 1881 houve a fundação da Sociedade Cearense Libertadora e lançamento do jornal O Libertador em Fortaleza, intensificando a propaganda e a compra de alforrias na província. Em 1884, a abolição da escravidão no Ceará, consagrando a província como a primeira do Brasil a extinguir oficialmente o regime servil. E em 1888, a assinatura da Lei Áurea, estendendo a abolição total e definitiva da escravidão para todo o território brasileiro. Posicionamentos do jornal. O nome Jornal Liberdade nos dá uma ideia de qual assunto se trata o jornal. O jornal defende a ideia de liberdade para os escravos, usando argumentos morais e políticos para poder incentivar a mobilização contra a escravidão da população cearense da época. Frases como "Viva a liberdade e abaixa a escravidão" são usadas para causar impacto e insistência na ideia do jornal na defesa contra a escravidão. Falando também sobre o trabalho livre na frase "Está mais que provado que só o trabalho livre é que enobrece e não aquele que aumenta a fortuna pública amontoada às custas das lágrimas e do sangue dos desgraçados", deixando bem claro a ideia de que o trabalho escravo só atrasava a sociedade, moralmente, ao contrário de outras sociedades, que por não terem mais o trabalho escravo, eram consideradas bem mais avançadas na visão do próprio jornal. Demonstrando assim que o trabalho livre era bem mais produtivo e com bons resultados para o desenvolvimento econômico e social, buscando principalmente a união e a igualdade para com as pessoas negras escravizadas. Como conclusão, é possível ver que o jornal abordou várias temáticas relacionadas à escravidão. Explicou com argumentos políticos e morais o quão a escravidão era nociva para a sociedade da época, o quão ela era vista moralmente como algo feio, como algo mal visto por outras sociedades. E o jornal insiste e evidencia para a população o quão importante é o fim da escravidão e o quão importante era unir-se ao invés de conflituar-se com pessoas de etnias diferentes, de cores diferentes. E o jornal
teve essa presença na insistência pelo fim da escravidão aqui no Ceará. Da imprensa. Na segunda metade do século XIX, a imprensa ela era o principal meio de circulação de informações e debates políticos no Brasil. Os jornais eles não apenas noticiavam acontecimentos, eles também defendiam ideias e buscavam influenciar a opinião pública. O Liberato é um exemplo claro disso. Ele era um órgão da sociedade cearense e tinha uma posição assumidamente abolicionista. Seu objetivo ele era convencer a população de que a escravidão era uma instituição injusta e que o Brasil precisava adotar o trabalho livre para alcançar o progresso como na Europa e em mais terras mais civilizadas. Logo na primeira página, o periódico informa que era uma publicação destinada à propaganda e aos interesses abolicionistas. Ele, além de divulgar suas ideias, o jornal incentivava a participação da sociedade na campanha pela abolição. Como ele cita, se todos os varões fizessem assim, citando um barão que libertou os escravos. Então, as publicações, as notícias sobre a libertação de escravizados, as arrecadações de recursos, eventos beneficentes e ações da sociedade cearense libertadora, ele mostrava que a luta contra a escravidão envolvia diferentes setores da população. Outro aspecto importante é a sua estrutura. O jornal ele era organizado em diversas seções, então eles tinham editoriais, artigos de opiniões, notícias, poemas, relatórios, anúncios. Essa diversidade permitia atingir diferentes públicos e tornar a mensagem abolicionista muito mais ampla e acessível. Então a gente pode concluir que o Liberato ele não era apenas um veículo de informação, ele era também um instrumento de mobilização social e política. Ele desempenhava um papel importante na construção do movimento abolicionista no Ceará e no Brasil todo. A imprensa ela foi um mecanismo absurdamente importante para o progresso, para a libertação dos escravos, para a abolição da escravatura. Estrutura do jornal. O Libertador apresenta a estrutura típica dos jornais do século XIX, com textos organizados em colunas, linguagem formal e artigos de opinião. Sua primeira página costumava destacar os principais acontecimentos relacionados ao movimento abolicionista, além de editoriais que defendiam o fim da escravidão. O periódico também publicava notícias, discursos, cartas e informações sobre reuniões e campanhas promovidas pela Sociedade Cearense Libertadora. Sua organização tinha como objetivo informar os leitores e convencê-los da importância da causa abolicionista. Entretanto, os textos buscavam convencer os leitores por meio de argumentos morais, políticos e humanitários, denunciando a injustiça da escravidão e defendendo a liberdade como um direito de todos. Dessa forma, a estrutura do jornal não tinha apenas a função de informar, mas também de informar opiniões e mobilizar a sociedade para apoiar a causa abolicionista. Essa característica faz do Libertador um importante exemplo do papel da imprensa como um instrumento de debate político e transformação social no Brasil no século XIX. Portanto, o Jornal Libertador é uma importante fonte histórica para compreender a luta pela abolição da escravidão no Brasil. Além de registrar acontecimentos da época, o periódico revela o papel da imprensa na divulgação de ideias e na mobilização da sociedade em defesa da liberdade. Sua análise demonstra como os jornais foram instrumentos de transformação social e política, contribuindo para fortalecer o movimento abolicionista e para a conquista do fim da escravidão no país. Como fonte histórica, o jornal permite compreender o contexto político, social e cultural no Brasil no final do século XIX, revelando os interesses, os argumentos e as estratégias adotadas pelos abolicionistas. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que todo documento histórico reflete o ponto de vista de quem o produziu. Por isso, o Libertador deve ser analisado de forma crítica, considerando seus objetivos e seu papel na defesa da causa abolicionista. Além disso, o periódico evidencia a participação do Ceará no processo de abolição da escravidão, destacando a atuação da Sociedade Cearense Libertadora e de outros grupos que contribuíram para esse movimento. Dessa forma, o jornal representa um importante registro histórico da luta pela liberdade e ajuda a compreender como a imprensa influenciou a opinião pública e colaborou para as mudanças que culminaram na abolição da escravidão no Brasil na época.